amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje, discussão de 15 minutos sobre Russell Westbrook, Danilo. Que é polarizante. Polarizante, como o Brasil de 2021 e de 2020, 2019, etc. Você toca no assunto Westbrook, tem gente que ama, tem gente que odeia, não tem meio termo. E não é recente. Isso é uma discussão que existe há muito tempo entre os torcedores da NBA. E essa semana que o Westbrook igualou a marca do Oscar Robertson com 181 triple-doubles na carreira, a gente sugeriu lá no nosso grupo de assinantes que esse fosse o tema. Por que tanta gente odeia? Por que tanta gente ama? Quais são as qualidades e os defeitos que ele tem e que levam essa análise tão extrema de público e crítica? E a qualquer momento agora, ele bateu esse recorde. Ele certamente vai parar em 181. Vai ser o recordista. E a gente já falou isso do Oscar Robertson, é um recorde absurdo, ninguém nunca vai bater. O Westbrook vai bater com muita folga. E parece, vamos repetir o erro outra vez, que ninguém nunca vai bater esse recorde do Westbrook. Esse parece. Né? Nessa época de hoje, que tá todo mundo fazendo triple-double a rodo, o Westbrook ainda consegue se destacar. Então, é um recorde aí que vai ser difícil ser batido. Mas não sei, Luka tá aí, né? Luquinha, se parar de ser expulso, dá pra bater esse recorde. Mas vamos lá, vamos pra discussão. Lembrem-se só antes, gente, de assinar o Bola Presa. Tem o link na descrição, você apoia o Bola Presa, recebe conteúdo extra exclusivo. Toda semana tem coisa nova aí pra vocês. E você participa das votações pra decidir o tema do 15 Minutos da próxima semana e de todas as semanas a vir. Boa, se você tem algum assunto que você quer que seja debatido por aqui, se você for assinante é só colocar lá na lista, o pessoal vota e a gente conversa. Boa, vamos lá? Bora? Ampulheta em ação, valendo. Danilo, você ama ou você odeia o Westbrook? Não, você não precisa dar o seu veredito. É engraçado que a gente acaba se sentindo pressionado a ter uma das posições. Você não pode só gostar do Westbrook ou achar ele normal, porque ele é tão apaixonante, tanto entre as pessoas que amam e as pessoas que detestam, que você acaba sendo forçado a se posicionar no lado do espectro. Então, se eu tenho que me posicionar, eu tô do lado que ama o Westbrook. Eu também. Eu escrevi um texto anos e anos atrás, quando essa discussão já estava rolando, em defesa do Westbrook. E o que mais me incomodou das críticas que ele recebia na época, porque ele tem motivos para receber várias críticas, mas era que era muita gente chamando ele de burro. Exato. Essa era a ofensa principal que ele recebia. E aí essa foi, não, burro ele não é. Ele pode não ser o melhor jogador, ele pode ser um jogador que você não quer no seu time, ele pode não combinar com outros estilos de jogo, outras grandes estrelas para formar a equipe dos seus sonhos, mas burro ele não é. Porque as pessoas às vezes não concordam com o tipo de decisão que o Westbrook toma em quadra e eles consideram que isso seja burrice, que isso seja falta de entendimento de como é o jogo do basquete. Porque ele comete uns erros realmente que são meio esquisitos e que rendem vídeos na internet, os lowlights, né, não são highlights, de erros absurdos do Westbrook, tijoladas que ele dá tentando arremessar de longe. Às vezes ele tenta acelerar muito o ritmo de jogo e acaba cometendo uns desperdícios em passe meio esquisitos, às vezes ele perde o controle da bola enquanto ele corre. E eu acho que isso tem duas coisas. Uma é a característica de jogo dele. É como ele se destaca. Uhum. Ele precisa botar pressão sempre na defesa adversária e ele faz isso atacando com velocidade, intensidade, sempre mirando o garrafão. Então, tipo, eu quero enterrar na sua cabeça assim que eu tiver a possibilidade. E aí o adversário tá sempre, tipo, eu não posso relaxar, eu não posso piscar, eu não posso olhar pro lado, que se eu olhar pro lado ele infiltra em meio segundo. Claro, isso tem efeitos. O fato de que ele corre o tempo inteiro pra frente e ele é extremamente agressivo e ataca o aro, faz com que as defesas em qualquer contra-ataque de rebote, né? Às vezes nem parece que vai poder rolar um contra-ataque. Elas têm que fechar o garrafão e olhar pro Westbrook. E aí isso faz com que outros companheiros fiquem livres, isso faz com que a defesa se atrapalhe e acabe errando a marcação, o lugar que eles devem estar. Às vezes dois em cima dele não precisa, aí um cara fica livre, ele pode só passar a bola. É muita pressão na defesa mesmo. Não dá tempo de todo mundo se organizar, parar e falar, não, você pega ele, você fica ali. E é o tempo inteiro, do primeiro ao último minuto de um jogo. Ele não cansa, ele machucou o joelho já na carreira. Será que agora o Westbrook não vai ser o mesmo? É o mesmo. É exatamente o mesmo. Machucou o outro joelho, operou. Ainda é assim. Tá com 30 e poucos anos nas costas. Perdeu um pouquinho, não muito. Ele perdeu algo de capacidade física, mas o estilo continua o mesmo. E ele acaba forçando as defesas, como elas estão no limite o tempo inteiro, do começo ao fim, a cometerem erros. É que no começo dessa temporada, 2020-2021, parecia que ele manter o estilo sem o mesmo físico ia ser um pesadelo.
Mas a gente descobriu que ele tava com um problema no quadril, que depois ele deu mais detalhes sobre isso. Ele falou que tava sentindo muita dor, né? E quando ele resolveu esse problema, ele voltou a jogar muito bem. E aí quando ele voltou a jogar bem, o Wizards começou a jogar bem. E aí o Wizards lanchou e agora já tá meio que garantido um torneio colher de chá. Sem dúvida, é. Tá brigando por 8ª posição até, não só em 10º como ele tava até outro dia. Quando o Westbrook engrenou, o Wizards engrenou junto, né? Isso. E aí a gente pode ver que mesmo ele não tendo aquela capacidade atlética, sei lá, 2013, 14, ainda é o bastante para as defesas ficarem meio apavoradas, para conseguir fazer 20 e tantos pontos e para ter média de triple-double pela 4ª vez na carreira. Pois é. Só tinha acontecido uma vez na história com o Oscar Robertson, ele tá fazendo pela 4ª vez. E sabe que eu gosto muito de usar o Westbrook como um exemplo pra gente pensar as pessoas na vida, assim, no mundo. Que é, você não sabe em que defeito as suas melhores qualidades estão apoiadas. Porque a gente é um pacote. Às vezes você pensa, eu vou acabar com esse defeito e aí eu vou ser uma pessoa muito melhor. E você não sabe quantas qualidades suas dependem daquilo para existirem. E o Westbrook, ele joga com essa super agressividade, que inclusive gera uma série de triple-doubles, porque ele é o cara que pega o rebote, corre pra frente, e aí tenta atacar a cesta, e se não consegue, ele passa a bola. E ele vai cometer erros. Ele tá jogando sempre no limite. O número de turnovers é muito alto, mas é o preço que você paga para ter um jogador tão agressivo comandando seu ataque. Não tem como ele forçar a defesa a cometer erros sem jogar num estilo que faz com que ele cometa erros também. Então, às vezes, ele vai dar arremessos que são muito ruins, que são arremessos de baixíssima qualidade. E muitas vezes ele vai gerar arremessos que são muito simples, de altíssimo aproveitamento, porque a defesa quebrou. E ele não tem a mesma precisão e timing de passe como, sei lá, o Chris Paul, o Rajon Rondo. Então, se você coloca o time num ritmo mais lento, tipo, calma, Westbrook, não corre. Olha, comanda o ataque, chama uma jogada, ele vai ser uma versão piorada de tudo. Uma versão piorada dele mesmo, porque é sem agressividade, e uma versão piorada desses outros armadores mais cerebrais, porque não é o estilo que ele domina. E acho que você tocou num ponto fundamental, que é, para não ter uma versão piorada do Westbrook, o time tem que fazer uma série de concessões. Você tem que deixar que o Westbrook comande o ritmo do jogo. Então, se ele tá em quadra, qual é o estilo de jogo do time? O Westbrook, exatamente. É como o time vai responder a qualquer tipo de questão no ataque. E tem vários jogadores que são assim, né? Quando o Luka tá em quadra, o estilo do time é Luka. Quando o LeBron tá em quadra, o estilo do time é LeBron. A exigência é que você esteja num nível altíssimo. Você não pode ser, não, é tudo do meu jeito e eu sou um jogador médio. Exato. De vez em quando acontece. Tem jogadores que só rendem nos termos deles e não são bons o bastante pra você dar as rédeas numa franquia. Aí acaba não durando na NBA. Exato. Porque, tipo, eu só posso ser o jogador da franquia ou nada? Nada. É o mais provável. Mas se você é bom o bastante, os times fazem essa concessão. Eu acho que um dos exemplos mais interessantes foi o James Harden, que joga lento e quando foi ser comandado pelo Mike D'Antoni, que é um técnico que queria que jogasse rápido, o D'Antoni fez concessões. Ao longo dos anos, o D'Antoni falou, não, é melhor isso. Melhor... Vamos deixar o time mais lento. Dele. Ele sabe o que tá fazendo. O Westbrook tá nessa chave. Se você quer que o Westbrook seja o melhor Westbrook, você tem que deixar que ele comande totalmente o estilo de jogo, e aí começa a polarização. Porque alguns torcedores e críticos não acham que o Westbrook é bom o suficiente para que ele tenha tanta responsabilidade. Pra levar um time ao título... Nesse estilo, pra ir classificar pros playoffs, tudo certo. Ele é bom o bastante pra liderar um time assim. Mas eu acho que aí a gente já tocou em duas coisas que afloram em quem odeia o Westbrook. A primeira é dele não ser um armador cerebral. E muita gente ainda enxerga o armador assim. O armador é pra ser a cabeça pensante do time em quadra, é pra ser o representante do técnico dentro de quadra, é pra ser o cara que enxerga tudo. Não é pra ser o cara que comete um monte de erro porque ele tá 800 por hora de cabeça baixa, pensando em enterrar na cabeça de 3 jogadores ao mesmo tempo. Então, o curioso é que eu acho que o Westbrook é a cabeça do time quando ele comanda o ataque. Ele é um armador pensante. É que ele tem que tomar decisões muito rápidas, e quanto mais rápido você toma decisões, mais você erra. Tem de errar. Então é só um estilo diferente de pensamento para um armador que a gente não está acostumado a associar à posição. E a outra coisa é ele ser o rosto do time, o que em muitos casos é ok, mas ele jogou muito tempo o Kevin Durant. E aí muita gente se incomodava, tipo, vocês perderam esse jogo importante, e aí você olha na ficha do jogo e tá lá, tipo, o Westbrook arremessou 30 bolas e o Durant 20. Não era isso que eu queria. O Kevin Durant, tipo, o melhor pontuador da NBA, um dos melhores da história. Isso fica ainda mais evidente em final de jogos apertados,
em que talvez você quisesse a bola nas mãos do Durant, mas se as bolas estão a bola tá nas mãos do Durant, o Westbrook é inútil. Então você não quer que isso aconteça, então a bola vai para as mãos do Westbrook. E aí cabe ao Westbrook decidir quando ou se ele passa a bola pro Durant, Exato. em que situação. Então começa a gerar uma situação de algum desconforto se você acha que o Westbrook não é o melhor jogador do time. Na temporada 2012-2013, o Kevin Durant foi cestinha da NBA com 28 pontos por jogo. O Westbrook teve 23 pontos por jogo, 5 a menos, e ele arremessava uma bola a mais que o Durant por jogo. Então, tipo, é seu armador arremessando mais do que o seu principal pontuador. Isso já soa esquisito pra muita gente. É um dos melhores pontuadores da história da NBA. E tipo, um aproveitamento muito mais baixo. Em bolas de 2 pontos. 46% pro Westbrook nessa temporada, 55% pro Durant. De 3 pontos, 32% pro Westbrook, 41% pro Kevin Durant. E arremessavam quase o mesmo número. 4 bolas de 3 por jogo, os dois. Exato. Você acaba abrindo mão de distribuir os arremessos de maneira inteligente se você quer que o Westbrook comande o ritmo de uma partida. E aí você tem os contra-ataques, aqueles minutos que o Thunder era, sabe, indefensável, que era defesa contra-ataque do Westbrook, passe pro Durant de 3 no contra-ataque, acabou, a torcida vai ao delírio. Se você não tem ele, você perde esses momentos. Mas você tem esses números também. Tem aqueles pontos de um jogo em que o Westbrook simplesmente transforma uma partida. E às vezes é na pura intensidade. Porque parece que ele não entende se o jogo tá tenso ou não, se o jogo tá fácil. Ele joga sempre do mesmo jeito. Então se o time adversário tá colocando o pé no freio, o Westbrook atropela. E se o time tá ali jogando muito bem numa posse de bola decisiva, o Westbrook faz exatamente a mesma coisa. E às vezes não é o melhor arremesso. Você é um amistoso contra amigos do Zico, beneficente. Ele vai lá e briga e dá cotovelada. Ele não tem outro jeito de jogar. E às vezes é essa questão das qualidades e os defeitos estarem muito entrelaçados. Porque pode ser um problema. Por que esse jogador não consegue abrir mão da bola pro Durant? Por outro lado, pensa como a intensidade dele alimenta o time. Como o time é colocado em situações melhores ao longo de uma partida, porque tá pilhado pelo Westbrook. E como o Kevin Durant, por estilo de jogo dele mesmo, não é uma culpa da cabeça dele, ele é meio passivo. Ele não é o cara de pegar a bola e chamar pick and roll e ficar batendo. Ele quer finalizar, ele é melhor nisso, ele sabe se movimentar sem a bola. E às vezes, quando a defesa tá forte, ele pode sumir um pouco do jogo por uns minutos. É bom que ele joga contra os jogadores assim. Deu certo no Warriors porque tinha muita gente fazendo muita coisa. O Durant jogou hoje? Aí você olha a ficha, 35 pontos. Nem percebi. Não percebi que ele estava em quadra, mas ele foi o cestinha. É o ideal para ele. Então, de certa forma, até combina com o Westbrook. Mas não sem os dias que não dá certo. E eu acho que falta pro Westbrook, e aí é um ponto central, é sucesso nos playoffs. Porque tirando a final que ele levou junto com Durant e Harden, o Thunder em 2012, muitas derrotas traumáticas. Desde que o Durant saiu, ele não passa a primeira rodada. Ou quer dizer, passou ano passado com o Rockets, e aí foi amassado pelo Lakers, sendo tipo o pior jogador. Isso, com momentos muito, muito marcantes, né? Que todo mundo assiste muitas vezes no YouTube, com ele cometendo erros crassos, assim, erros grosseiros em momentos importantes. E ele teve Covid? Teve. Chegou meio fora de forma, machucado? Chegou. Mas a gente vai lá e joga o que a gente viu em quadra. E nos playoffs, como o nome da redenção, né? Se você tem esses números bons e ruins, muitos turnovers, arremessa mais que o Durant, jogou bem nos playoffs e ganhou, é só redenção. E ele faltou isso. E aí você vai alimentando a parte negativa ao invés de alimentar a parte positiva. A gente vive no momento do auge da eficiência, dos números que buscam eficiência de aproveitamento, de arremesso. Virou um jeito de julgar quem é bom e quem é ruim. Isso, né? Consistência. E o Westbrook é o oposto disso. Ele é o jogador dos altos e baixos, que vai cometer erros porque esses erros levam o adversário a cometer erros também. E se ele não tiver o sucesso nos playoffs, ele não tem a consistência e a eficiência para conseguir se salvar. Porque se você tem altos e baixos, mas é campeão, tudo bem. Tudo bem. Esse estilo é perdoado. Então o Westbrook ficou um pouco de escanteio na história.
né? No tipo de discussão que a gente tem no basquete moderno, né? Me lembra muito o Kobe, né? Porque o Kobe também era meio que, às vezes, um inimigo da eficiência. E na cabeça dele, tipo, os arremessos que eu já dei, já foi. E eu vou acertar o próximo. Uhum. Mas você tá 0 de 7 nessa distância, o próximo eu acerto, gente. Esse é o Mamba mentality dele, porque eu treinei mais que todo mundo. E tem uma coisa, inclusive, dos resultados entre o Westbrook e o Kobe que lembro bastante. Tinha um termo que se usava na época do Kobe, que eram as Kobe Assists. A assistência do Kobe, que na verdade não é uma assistência, ele tentou um arremesso que deu errado, mas como todos os defensores estavam em cima do Kobe, alguém do time dele tá livre para pegar o rebote ofensivo. E rendia muitas cestas fáceis pro Gasol, pro Bynum. E o Westbrook também gera, não exatamente assim, não com rebotes de ataque, porque eles são mais raros hoje na NBA, mas porque a defesa tá sempre olhando para ele, cercando ele, eventualmente alguém sobra livre para fazer uma bola mais fácil. Mesmo que a tentativa de arremesso seja totalmente destrambelhada e desequilibrada e caótica, alguém sobra livre eventualmente. E tem a ver com o Kobe também essa ideia do... Eu sou o líder do time, eu não posso fugir disso. Então é minha responsabilidade, né? Ele quer chamar o jogo no fim da partida, mesmo quando ele tá indo mal. Ele quer dar os grandes arremessos, porque tipo, é minha função no time. E não vou ficar passando de lado pra achar o cara que tá livre. Não, é minha responsabilidade. Então acho que também tem esse conflito de gerações. Quem é um admirador desse estilo macho alfa, sou o dono do time, Michael Jordan, Kobe Bryant... admira mais o estilo do Westbrook. Mas quem tá olhando mais pelo prisma da eficiência, torce o nariz. O problema dele, então, volta a ser playoff resultado. Porque o Kobe tem sempre esse argumento no bolso. Ah, mas isso é eficiência, isso é os arremessos. Mas eu ganhei. Tô aqui meus 5 anéis. Funcionou, Brinca com eles aí. E o Westbrook falta isso. Esse argumento final para essa briguinha eficiência ou o papel que o líder de um time deve ter. É que o Westbrook acabou ficando preso num limbo esquisito. Em que parece que na era da eficiência é impossível montar um time ao redor dele, com ele sendo a engrenagem principal. E por outro lado, como é que você encaixa ele em outros times, sendo que ele tem essa função de liderança que ele assume para si? Eu achei muito engraçado. Mais próximo disso foi o Rockets, né? Em que ele fez, inclusive, concessões. Em que ele passou muito menos tempo com a bola nas mãos, em que ele passou a jogar sem a bola, atacando a cesta, porque ele não consegue arremessar da zona morta. Ele livre. Deixava ele completamente livre, então ele cortava para a cesta. Ele teve alguns momentos muito eficientes fazendo isso. Mas não era o Westbrook que a gente conhece. Era uma outra coisa, muito menos impactante do que o Westbrook é. E aí, quando ele chegou no Wizards, que foi engraçado, ele falou que o Bradley Beal era a estrela lá. E que o Bradley Beal é que era o dono do time, que ele estava ali para ajudar. E rapidinho o Bradley Beal é cestinha da NBA e o time é do Westbrook. E o Bradley Beal retrucou na mesma moeda. Ele falou, não, o Westbrook comanda as coisas aqui. Foi uma troca de gentilezas. É fofo, mas é que não tem como não ser. Se você quer usar o Westbrook, ele acaba sendo o líder do time, mesmo que o Bradley Beal seja um jogador supostamente mais importante. Quem causa mais impacto em quadra é o Westbrook. E foi importantíssimo nessa temporada do Wizards, porque eles são ruins. Eles são um time medonho que começou muito mal a temporada e... Eu acho que parou a nossa ampulheta. E aí a gente vai ter bônus. Por problemas técnicos. Mas mesmo com a temporada do Wizards sendo muito ruim, o Westbrook manteve todo mundo engajado. Porque ele acreditava. Ele estava sempre gritando o tempo inteiro com todo mundo, incentivando e jogando no máximo dele em jogos que não tinham mais possibilidade. É tipo aquele tipo de jogador que tipo, você tá no time dele, você não consegue não se entregar. É constrangedor não se entregar se o cara que tá se entregando tanto. O holofote fica em você. Você começa a ser responsável, porque estão se entregando e eu não tô, né? E tá aí outra coisa engraçada de como o Westbrook é polarizante e difícil tomar uma decisão sobre ele. Que é os companheiros de time. Porque teve uma história, tipo, todo ano alguém sai do Thunder e fica melhor. É o Sabonis, é o Oladipo, é o Kevin Durant jogando até melhor no Warriors, embora seja levemente uma apelação. E aí tinha uns outros nomes agora que eu esqueci. E falou, será que o Westbrook faz mal pra essa galera? E talvez faça, porque ele é muito centralizador. Todo mundo sai falando bem dele. O próprio Oladipo falou que ele se espelhou muito
em como o Westbrook liderava o Thunder para ele liderar o Pacers e dar a reviravolta que ele deu na carreira dele. E tem outros jogadores que são muito mais limitados e que precisam do Westbrook. A gente tá vendo agora, sei lá, o Daniel Gafford, que não conseguia fazer nada no Bulls. Nada. Agora tá só finalizando ponte aérea que o Westbrook manda. Cortando pra cesta, recebendo passe picado. Tipo uns caras ganhando bola de 3 que antes não ganhariam porque não tem o espaço que o Westbrook cria. O Westbrook, depois que o Durant saiu, comandou um Thunder medonho, assim, muito ruim. E tudo bem, ele levou pros playoffs e tudo, né? Então acho que tem esse... Não funciona com todo mundo, mas até os caras que não funcionaram tão bem admiram o jeito dele. É um encaixe difícil. Isso alimenta as críticas. Né? Pelo fato de que ele polariza, ele monopoliza o jogo, porque é ele quem pega o rebote, ele quem força o contra-ataque, ele que dá assistência, ele que finaliza, é claro que ele vai apagar alguns jogadores. Mas ele também, por fato de que ele recebe toda a atenção defensiva, permite que outros jogadores brilhem muito mais. Então depende do perfil de quem tá com ele, pode ser bom, às vezes é ruim. Mas isso leva também a uma crítica que a gente precisa levar em consideração, de que muita gente acha que as estatísticas do Westbrook são vazias. Porque estão deixando que ele pegue o rebote, e aí deixam que ele finalize todas as bolas, e aí ele acaba dando umas assistências eventuais, então é óbvio que ele vai ter triple-doubles. Tem uma estatística, a gente já citou ela uma vez, que é o usage rate, que ela mede quantas posses de bola de um time acabaram na mão daquele jogador, seja com uma assistência, com uma cesta, sofrendo falta, com turnover. E aquele ano, o primeiro ano que o Durant foi embora, ele acho que teve 40% de usage rate, que não é o maior da história. É muito longe o maior da história. Ninguém chega perto, é uma aberração. É tipo a temporada que o Will Chamberlain teve 50 pontos de média. É tipo, você olha e fala, não, alguém apertou o botão errado aqui, alguém digitou errado. De tão fora da curva que ele é de ser centralizador. Mas que o time foi bem para um elenco tão limitado. E esse é o ponto. Quando o Westbrook consegue ser esse jogador, quando funciona esse jogador que monopoliza tudo e faz funcionar, o Westbrook vence. Tem uma estatística de que nos jogos em que ele fez triple-double... Os 181 jogos? Ele venceu mais de 75% dessas partidas. É muito impressionante. É muito impressionante. Então, quando funciona, o Westbrook funciona pra valer. O problema é que quando não funciona... A derrota parece culpa dele, exclusivamente dele. Parece culpa dele de um jeito muito evidente. Não é aquele erro que passa despercebido, meio camuflado. É um erro lá na tua cara, que vira GIF e você manda no WhatsApp. E ainda mais nessa temporada que ele começou machucado, igual a gente falou no quadril, era cada erro no fim dos jogos. Driblando no pé. É erro de dar risada. O que não é uma coisa comum de se ver na NBA. Mas é que você também não vê o tipo de acerto que ele faz e esse índice de vitória quando ele tem números absurdos. Então acho que os dois lados têm alguma razão. Tipo, eles têm motivos que não são inventados pra amar e pra odiar. Parece que ele é as duas coisas mesmo. Exato, mas é que esses motivos, né? Você só amar o Westbrook ou só odiar o Westbrook, você tá vendo um dos pedaços dele. Pois é. A gente esquece que o Westbrook é uma pessoa de verdade. Uma pessoa como nós, embora muito mais bonita e em forma, alta. Fashion. Fashion. Empolgada e motivada, né? E rica. Mas é isso, ele é uma pessoa completa. Ele tem coisas boas e coisas ruins e uma depende da outra. Mas o estilo dele é tipo uma lupa gigante em tudo que ele faz. E ele faz com tanta intensidade isso tudo que acaba sendo também um dos motivos que amam ele, né? Tipo, ele pode perder, eu amo junto, eu perco junto. Porque jogar com essa intensidade, com essa gana, a gente se emociona com o esporte, né? A gente quer se identificar com o atleta. A gente quer muito levar o esporte a sério. E é impossível se o atleta não levar ele a sério. E ninguém leva mais a sério que ele. Tipo, você tá desesperado no sofá ou na arquibancada querendo que o time ganhe, ele também. Ele não vai levar uma derrota, tipo, perdemos. Acontece, né? Não, ele tá maluco. E se você tá maluco assistindo, ele é seu cara lá dentro. No começo da temporada ele fez o Wizards vencer alguns jogos que pareciam perdidos. Porque ele continuou insistindo. E nas partidas seguintes, o Wizards já era outro time. Você ganha todo mundo. Você ganha o vestiário. A galera ama o Westbrook. Tirando o Kevin Durant. O pessoal começa a acreditar também, né? Ele acredita e o pessoal acredita junto. Isso é muito legal. E, por fim, essa questão dos triple-doubles é legal. Como teve essa polarização, gerou um negócio oposto, né? Que é... Antes o triple-double era o máximo e agora... Será que é tudo isso, triple-double? Será que o Oscar Robertson era tão bom assim? O triple-double era uma coisa muito rara. Inclusive, você tem um texto muito interessante sobre triple-doubles. Leia lá no bolapresa.com.br.
Porque eles eram muito raros, então a gente valorizava muito os jogadores que alcançavam. E o Westbrook tornou o triple-double tão banal que a gente acabou banalizando o Westbrook junto. É o que você falou. A gente tava conversando antes de começar o podcast e você falou até que era isso. A expectativa do público era o dia que aparecer alguém que tem média de triple-double, Vai ser espetacular. vai ser o melhor jogador de todos os tempos. Aí você olha o Westbrook, ele não é o melhor de todos os tempos. Então não deve ser tão importante fazer triple-double. Fui tapeado. Exato. Ele não cumpre com as expectativas que a gente tinha, imaginárias, de como deveria ser um jogador com essas médias. E aí a gente tenta rebaixar o triple-double agora. Então... A gente tinha uma imaginação no começo da carreira do LeBron de que um dia o LeBron ia ser esse jogador. E aí encaixava com a nossa ideia de melhor de todos os tempos. Calhou de que não é o LeBron esse cara, é o Westbrook. E o Westbrook é muito mais polarizante do que o LeBron jamais vai ser. E acabou nossa ampulheta. Com muito mais tempo, a gente estourou o tempo, porque a ampulheta nos trapaceou. Mas pra quem pedir aí 15 minutos com 20 minutos, hoje vocês ganharam. Nossa discussão foi estendida porque tem essa tecnologia precária. A gente apostou no analógico e aí deixou a gente na mão. Mas espero que vocês tenham gostado, pessoal, um pouquinho de papo a mais. Espero que não tenha arruinado seu tempo de almoço aí, que você separou pra ouvir ou assistir nossa discussão. Espero que além de lavar a louça, você tenha dado uma lavadinha na geladeira também. Seca tudo, não deixa ela escorrendo. Quem seca a louça? Quem tem mais 5 minutos de podcast pra ouvir? Valeu, pessoal. Semana que vem a gente volta com 15 minutos. A gente vai tentar encaixar o 15 minutos aí bonitinho durante a cobertura dos playoffs. Vamos ver o que rola e assine a Bola Presa para você escolher os próximos temas. Boa, vai lá no bolapresa.com.br, na barra de cima tem um assine, aí na descrição do vídeo ou do podcast também tem. A gente se vê em breve. Tchau! Tchau, tchau!